Brasil é o país mais bem-sucedido da história do futebol. Isso é indiscutível. Nenhuma outra nação tem tantas Copas do Mundo quanto a seleção brasileira. E ano após ano, o país segue revelando talentos absurdamente habilidosos, muitos dos quais acabam se tornando vencedores da Bola de Ouro e do FIFA The Best. O futebol é uma linguagem universal, falada em todos os cantos do planeta. Mas, se existe um lugar onde o futebol não é só um esporte e sim parte da identidade nacional, esse lugar é o Brasil. Porém, mesmo com esse status de elite, o Brasil parece carregar uma desvantagem clara em relação às outras potências do futebol mundial. O país simplesmente não consegue formar treinadores de alto nível. Parece exagero? Então pensa aí, qual foi a última vez que você viu um técnico brasileiro comandando um clube de ponta em uma das 5 maiores ligas da Europa? Não vou mentir, é verdade que alguns nomes surgiram ao longo do tempo, mas se a gente olhar só para os últimos 5 anos, ou tentar lembrar de um técnico brasileiro que realmente foi bem sucedido em um grande clube europeu, a lista provavelmente vai ficar vazia. E por que isso acontece? Como é que um país com uma cultura futebolística tão rica, que vive o futebol como nenhum outro, não consegue emplacar técnicos à altura de sua tradição? É isso que a gente vai explorar nesse vídeo. Vou te mostrar os motivos surpreendentes que explicam essa realidade, os impactos disso no futebol brasileiro e no final vou dar minha opinião sobre o que o Brasil pode e deve fazer para virar esse jogo de uma vez por todas. Mas antes de tudo, a gente precisa de um pouco de contexto. E o primeiro contexto é sua inscrição no canal, porque ao contrário do que se vê hoje, os técnicos brasileiros já tiveram um papel importantíssimo na revolução do futebol mundial. Então, vamos dar um salto no tempo e voltar aos anos 40 para falar de Flávio Costa. Volante do Flamengo em seus tempos de jogador, Flávio Costa foi muito influenciado pela formação WM, que era bastante popular na época. Quando assumiu como treinador, ele desenvolveu o que chamou de sistema diagonal. Diferente da rigidez do WM, o sistema de Flávio Costa trazia uma estrutura ofensiva mais fluida, o que permitia aos jogadores brasileiros brilharem com todo o seu talento e criatividade no ataque. Apesar disso, Flávio Costa não entrou para a história como um grande visionário. O seu nome acabou ficando marcado por um episódio doloroso, o Maracanazo, aquela trágica derrota do Brasil para o Uruguai na final da Copa de 50, em pleno Maracanã. O fracasso manchou sua trajetória, mas o seu trabalho inacabado serviu de base para outro técnico, Zezé Moreira. Ele pegou a ideia do sistema diagonal de Flávio e adicionou mais solidez defensiva, criando um tipo de embrião do que viria a ser a linha de 4 zagueiros, tão comum hoje em dia. Finalmente, em 58, Vicente Feola levou essa evolução ainda mais longe ao popularizar o famoso esquema 4-2-4, que se tornou referência depois da conquista histórica do Brasil na Copa daquele ano, na final contra a Suécia, na Suécia. Feola apostou em 2 meio-campistas com capacidade de ligar a defesa ao ataque, trazendo mais equilíbrio ao time. E olha a sacada inovadora do Vicente Feola para aquela época. Ele também incorporou os laterais ao setor ofensivo, algo que hoje é considerado básico, mas que naqueles tempos era revolucionário. Apesar de o esquema 4-2-4 de Feola não ser exatamente uma ideia inédita, foi ele quem conseguiu aplicá-lo com sucesso e torná-lo amplamente utilizado no futebol mundial. Um dos jogadores mais valiosos naquele time era Mário Zagallo, que atuava principalmente como ponta esquerda. E foi justamente nessa função que Zagallo viveu algo único. Ele não era apenas um ponta, mas um jogador que também tinha responsabilidade defensiva, praticamente criando uma função híbrida entre atacante de lado e meio-campista. Talvez tenha sido essa exigência tática desde cedo que despertou em Zagallo o senso de jogo necessário para conquistar, no futuro, uma Copa do Mundo como treinador, um time mais brilhante da história do futebol, a seleção de 70. No começo de sua carreira como técnico, ele deu continuidade ao trabalho de Feola, mantendo foco na criatividade e na liberdade de movimentação dos jogadores, mas sempre sem descuidar da consistência defensiva. Assim como Zezé Moreira foi um precursor da famosa linha de 4 defensores, Zagallo pode ser visto como um dos primeiros a moldar aquilo que mais tarde seria conhecido como futebol total. Mas diferente dos outros técnicos mencionados até aqui, Zagallo continuou, de certa forma, evoluindo com o futebol. Embora a seleção de 98, que ficou com vice-campeonato mundial
mundial sob o seu comando não tenha sido exatamente um primor tático. À medida que o esporte passou a ter uma pegada mais defensiva nos anos 60 e 70, o jogo ofensivo e bonito já não trazia os mesmos resultados, especialmente pelo prejuízo que causava a defesa. Zagallo, então, como auxiliar de Carlos Alberto Parreira, resolveu colocar a estética de lado e focar totalmente em manter o Brasil sólido na defesa, apostando nos contra-ataques como sua principal arma. Não era exatamente o futebol mais bonito de se ver. Até hoje, muitos brasileiros torcem o nariz para aquela campanha, mas deu certo. O Brasil conquistou a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos. E isso, no fim das contas, é o que entra para a história, né? O problema é que isso já faz mais de 30 anos. E sendo bem sincero, eu não consigo pensar em outro treinador brasileiro que tenha tido um impacto comparável ao de Zagallo, apesar de suas claras limitações. Tudo bem, o Filipão venceu uma Copa do Mundo em 2002 e ainda fez um trabalho impressionante com a seleção de Portugal. Mas, ao meu ver, o impacto dele foi muito mais emocional e motivacional do que tático. Aliás, na única oportunidade que teve de comandar um clube europeu, o Chelsea, Filipão nem sequer conseguiu completar a temporada. Quer você aceite isso ou não, a verdade é que os técnicos brasileiros pararam no tempo. A confiança de um país que se orgulhava de ser pentacampeão virou arrogância. E, com o passar dos anos, foi se enraizando a ideia de que, por terem sido tão bem-sucedidos no passado, não precisavam mais se reinventar. Eles deveriam ser os professores naturais do jogo. Afinal, ninguém conquistou mais do que eles. Por isso, não havia motivo para se adaptar, nem muito menos para mudar. Mas a realidade é que nem todo técnico brasileiro age dessa forma. Alguns, de fato, tentam evoluir, procurar métodos de treinamento mais modernos, estudam, só que logo percebem que todo esse esforço acaba sendo em vão. O futebol brasileiro, por si só, é um dos campeonatos mais caóticos do mundo. Já falei disso antes. Num dia você tá brigando pelo título e no outro correndo risco de rebaixamento. Esquece qualquer lógica sobre desempenho, regularidade e entrosamento. Aqui, o rendimento dos times oscila mais do que o Wi-Fi de aeroporto em dia de chuva. E tudo isso tem raízes nos antigos campeonatos estaduais. Os clubes grandes acostumaram suas torcidas a vencer sempre. E quando você tem uma liga com 20 clubes, é simplesmente impossível que todos sejam campeões ao mesmo tempo. Só que no Brasil, a pressão das torcidas é tão forte que as diretorias vivem reféns disso e demitem técnicos ao menor sinal de erro. O resultado? Os técnicos brasileiros desenvolvem uma mentalidade de sobrevivência, passam a priorizar a defesa, jogam por uma bola, abusam dos chutões e cruzamentos como principal arma ofensiva. Assim, acabam construindo uma certa reputação de competentes e, mesmo sendo demitidos de um clube, logo estão empregados em outro. Aí vem o absurdo. Muitos desses treinadores estão recebendo 2 ou até 3 salários ao mesmo tempo. Existe um pequeno círculo de técnicos renomados no país. E se você observar bem, são sempre os mesmos, ocupando os principais cargos nos grandes clubes. Agora me diz, qual seria a motivação desses caras para melhorar? Se, independentemente do desempenho, eles continuam sendo bem pagos, ganhando mais até do que muito treinador europeu promissor. Você acha que os técnicos brasileiros recebem de acordo com seu valor? Nem de longe. Para você ter uma ideia, ano passado, o Cuca foi o segundo técnico mais bem pago do país. Ganhou um total de 14 milhões de reais no ano. E ainda assim, deixou o Atlético Paranaense depois de apenas 23 jogos e só 3 pontos acima da zona de rebaixamento do Brasileirão. E que no final do campeonato acabaria rebaixado. Para colocar isso em perspectiva, esse valor é maior do que Nuno Espírito Santo recebe no Nottingham Forest, mesmo com a ótima campanha que ele fez. E mesmo os salários médios no Brasil já colocariam esses técnicos entre os mais ricos de um país como Portugal, por exemplo. E o que acontece quando eles saem do Brasil? Vão direto para o Oriente Médio, onde ainda conseguem receber até mais do que ganhavam no conforto da própria casa. E aí entra mais um problema, o fator financeiro. Se tornar técnico no Brasil é um processo extremamente caro. E mesmo que você tenha dinheiro bastante para investir numa carreira tão incerta como a de treinador, a educação que você recebe aqui no Brasil é entregue por pessoas despreparadas, verdadeiros figurões que nunca fizeram nada de relevante no cenário internacional. A situação atual da gestão técnica no futebol brasileiro chegou ao limite. Estamos no pior momento da história. O cenário está completamente dividido. De um lado, há quem defenda a adaptação ao estilo europeu. De outro, quem insiste em manter intactas as velhas filosofias do futebol brasileiro. Só que olhando ao redor, cada vez mais clubes daqui estão abrindo espaço para treinadores estrangeiros. Algo que se intensificou após o sucesso arrebatador de Jorge Jesus e mais recentemente de Abel Ferreira. E não é só com os portugueses. A Argentina, por exemplo, é um
caso à parte. Além de revelar jogadores espetaculares, o país também se tornou uma verdadeira escola de treinadores respeitados na Europa. Maurício Pochettino comandou clubes de peso como Tottenham, Paris Saint-Germain e Chelsea, e hoje é o técnico da seleção dos Estados Unidos. Diego Simeone, por sua vez, está há mais de uma década à frente do Atlético de Madrid, sendo considerado um dos maiores ídolos da história do clube, com títulos expressivos e um estilo de jogo marcante. Esses exemplos mostram que é possível exportar não apenas talento dentro de campo, mas também na área técnica, algo que o Brasil, por algum motivo, simplesmente não consegue fazer. Para deixar uma coisa clara, não estou dizendo que os técnicos portugueses estão destinados a tomar o lugar dos brasileiros, até porque já tivemos vários casos de fracassos também. Mas no fim das contas, o mundo percebeu uma verdade dura: não vale mais a pena investir em treinadores brasileiros. E agora o próprio Brasil começa a aceitar isso. A média já não basta. Daqui a poucos anos, ser apenas ok não vai garantir mais emprego. Na minha visão, os técnicos brasileiros precisam sim se adaptar. E o movimento mais lógico e até estratégico seria se mudar para Portugal. Lá, o futebol é tratado com seriedade nas universidades, escolas, academias. Existem diversas entidades que permitem que pessoas comuns, como eu e você, tirem licença para começar a treinar nas categorias de base e ir crescendo a partir daí. Além disso, quando você está inserido no mundo do futebol, uma das coisas mais importantes é o networking. Quem sonha em ser técnico precisa ter humildade para fazer parte de uma equipe que não lidera. Precisa aprender com quem está acima, amadurecer com o tempo e só então dar o passo para se tornar treinador principal. Se tem uma coisa que eu admiro no futebol português, é que lá não existe uma panelinha de técnicos que vivem se revezando nos grandes clubes. O espaço é mais democrático e isso permite a renovação constante. Rubem Amorim, por exemplo, saiu de um time amador e apenas 6 anos se tornou técnico do atual campeão português, o Sporting. Hoje ele dirige o Manchester United. Daniel Souza passou 10 anos ao lado de André Vilas-Boas e até janeiro comandou o Vitória Sport Clube no Campeonato Português. E o clube continua firme e forte nas competições europeias. O que eu quero dizer com isso é simples: os brasileiros poderiam usar Portugal como um verdadeiro portal de aprendizado. É uma forma de absorver o futebol europeu sem precisar encarar um choque cultural pesado ou uma barreira linguística significativa. Afinal, a língua é a mesma e os valores são mais próximos do que os de outras partes da Europa. No fim das contas, é inegável. Sim, o Brasil teve um papel fundamental na evolução do futebol mundial, mas, com o tempo, perdeu aquela mentalidade ambiciosa que fez o país se destacar tanto lá atrás. Agora, outras nações estão correndo atrás e estão alcançando. Hoje, o sistema do futebol brasileiro glorifica e até incentiva a mediocridade. A obsessão por resultados imediatos, aliada à completa falta de direção em termos de identidade e cultura futebolística, está paralisando o nosso desenvolvimento. Agora eu quero ouvir de você, especialmente se for brasileiro. Na sua opinião, o que o Brasil precisa fazer para voltar a produzir treinadores de nível mundial? E tem algum ponto que você discorda no que eu falei? Deixa aqui nos comentários, quero muito saber o que você pensa. E claro, se curtiu o vídeo, deixa aquele like para fortalecer e me incentivar a trazer mais conteúdo sobre o futebol brasileiro no futuro. Valeu por assistir até o fim, eu agradeço demais o apoio e te encontro aí nos comentários.